mais uma live, né? Pela LAVET, Acadêmica de Anatomia Veterinária da Bahia. E o tema que foi proposto foi Síndrome da Cólica Equina, Importância da Anatomia e Fisiologia Digestória para o Entendimento Clínico. E para isso nós chamamos dois professores e já querendo agradecer a presença dos dois. Primeiro o professor Ricardo e segundo o professor Domingos. O professor Ricardo vai tratar mais da parte da anatomia, o professor Domingos da patologia. E aqui um breve currículo dos dois, né? O professor Ricardo Diniz Guerra e Silva, coordenador da LAVET, pós-graduação em Medicina Veterinária pela UFBA, especialização em Metodologia do Ensino Superior, mestrado em Medicina Veterinária Tropical, pela Escola de Medicina Veterinária da UFBA também, e doutorado em Zootecnia pela minha instituição. Atualmente, ele é professor adjunto 3 do Departamento de Anatomia, Patologias e Clínicas Veterinárias da Escola de Medicina Veterinária da Bahia. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Anatomia Veterinária, atuando principalmente nos seguintes temas: cirurgia de grandes animais e biotecnologia de reprodução. Professor Domingos Castineiro Rodrigues Dias, médico veterinário, com graduação na Universidade Federal Fluminense, especialização em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela Universidade Federal Fluminense, pela Universidade Federal de Viçosa, especialização em Diagnóstico e Cirurgia de Equinos pela Faculdade de Jaguariúna, mestrado em Ciência Animal nos tópicos pela UFBA, doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. Possui experiência nas áreas de Clínica Médica, Medicina Esportiva de Equinos, e atualmente é professor do Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia, e chefe do setor de Clínica de Equídeos do Centro de Desenvolvimento de Pecuária, o CDP, com atuação e interesse na clínica médica, medicina interna de equinos, com ênfase em semiologia e propedêutica médica, gastroenterologia, clínica e desequilíbrios hidroeletrolíticos de ácido base, doenças infecciosas, patologia clínica, farmacologia e clínica de equinos. Então, de novo, boa noite a todo mundo que já está há um tempinho esperando, né? A live, espero que gostem bastante. Os professores, eles vão trabalhar o tema Síndrome de Cólica Equina, importância da anatomia e fisiologia digestória para o entendimento clínico. Primeiro, a gente vai ter o professor Ricardo só explicando como vai funcionar um pouco a nossa live. Primeiro, o professor Ricardo vai estar tratando do assunto da anatomia. Depois, o professor Domingos vai entrar atuando na patologia. As perguntas elas podem ser feitas no chat, que fica no canto direito da tela, do Google Meet, e elas vão ser escolhidas para serem realizadas no final, tá? É isso, professores, boa noite. Pode começar. Boa noite, professor Ricardo falando. Primeiro eu queria agradecer o convite dos meus pupilos aí da Liga de Anatomia Veterinária. É uma satisfação muito grande ver o quanto eles estão trabalhando em prol da anatomia e da medicina veterinária pela nossa escola. Primeiro tem que deixar claro que é você mesmo, hein, Ricardo? Não sou eu ainda não, é você. Depois sou eu. Não confundam as fotos não, porque esse rapaz aí é muito bonito, parece muito comigo. Vocês vão perceber isso durante as apresentações. Boa noite, Domingos, também, meu parceiro de trabalho há muito tempo. Vou deixar o Domingos se apresentar também, falar um pouquinho aí, depois eu começo aqui. Acho que a gente deve começar pela anatomia, né? E, mais uma vez, eu parabenizo a Liga, parabenizo as pessoas que estão acompanhando aí, mesmo nesse período de pandemia, está todo mundo se esforçando para manter a atividade intelectual aí ativa. E daqui a pouco a gente começa aqui. Domingos, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Agora sou eu, agora não é o Ricardo, não. Agora sou eu. Boa noite, quero agradecer o convite, né, da Liga. Eu acho que o tema é muito importante, um tema que não se aborda muito no curso de graduação, né, que é justamente essa conexão lá do primeiro semestre, do segundo semestre, com o oitavo, com o nono semestre, já que é a parte da clínica, né. Então a gente vai mostrar, vai tentar mostrar realmente como o entendimento
da anatomia e da fisiologia é fundamental para que se faça uma boa clínica no atendimento da síndrome cólica equina. Então, o objetivo justamente é esse. Eu acho fenomenal, eu acho fantástico, porque, na verdade, no dia a dia da graduação, a gente não tem muito tempo, não tem muito foco nessa abordagem. É aquela coisa até meio que forçada. Não, o aluno já sabe isso, né? Mas ele pegou a anatomia lá no primeiro, segundo semestre, e muitas vezes pegou essa anatomia muito fragmentada, sem muito objetivo, que estava só para passar mesmo, né? E agora a gente vai mostrar como é importante, especificamente, a anatomia digestória do equino, né, para desmistificar certas coisas em relação à síndrome cólica. Tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal da Liga, pelo convite. Estou aqui à disposição. Vamos ouvir agora o professor Ricardo. E aí depois eu venho tentar complementar e a gente abre para as perguntas. Essa questão desse link realmente é muito importante. Eu tentei abordar aqui. É difícil a gente abordar o aparelho digestório, mesmo sendo só do equino, em um curto espaço de tempo, então a gente não vai entrar, claro, aprofundar muito nos detalhes. Vamos tentar nos apegar mais às características específicas do equino, mas eu vou tentar fazer aqui um apanhado geral aqui da anatomia do aparelho digestório como um todo, começando desde a cavidade da boca, certo? Eu vou abrir uma apresentação aqui, talvez hajam alguns percalços aqui que eu ainda estou um pouquinho iniciante nessa tecnologia, mas o Vinícius vai estar aqui me dando o suporte. Deixa eu ver aqui. Me confirme aí se vocês estão vendo já aí a apresentação. Já começou. Aumentou a tela aí? Ainda não, né? Não, tá. E agora? Foi. Então aqui já foi apresentado, né, o que a gente vai abordar hoje um pouquinho aqui, síndrome cólica equina. Eu vou fazer uma exposição um pouquinho da parte anatômica e a gente vai pegar esse link aí com o professor Domingos para a gente entender um pouquinho aí qual é a influência da anatomia em algumas alterações clínicas aí do aparelho digestório do equino e sempre que possível tentar fazer uma comparação com outros animais que a gente faz na própria anatomia, né? Lembrando que a gente agradece aqui a Universidade Federal, a Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, que é a nossa casa, ao setor de anatomia veterinária, os professores do setor, e um agradecimento especial à Liga, que tem realmente demonstrado muita competência e muito interesse na vida acadêmica aí dos nossos estudantes. Então a gente vai falar um pouquinho do aparelho digestório dos equinos. Está aqui meu e-mail, no final eu coloco de novo se alguém tiver interesse em entrar em contato para tirar alguma dúvida ou algum tipo de troca de experiências. E vamos começar um pouquinho falando do aparelho digestório como um todo, né? Então o aparelho digestório ele é um aparelho responsável pela recepção dos alimentos, redução mecânica, digestão química e a digestão fermentativa também, principalmente no caso dos herbívoros que nós vamos estar abordando hoje, a absorção desses alimentos, desses líquidos ingeridos e, finalmente, a eliminação daquilo que não foi absorvido ou que foi excretado dentro do tubo digestório aí para ser eliminado através das fezes. Eu costumo sempre começar a falar de aparelho digestório com os meus alunos descrevendo um sistema tubular que atravessa o organismo desde a cabeça, né, a partir da cavidade da boca, até o ânus, pensando nele simplesmente como um cilindro, como um tubo, que vai se especializando à medida que vai havendo necessidade de haver algum tipo de interação com o organismo, certo? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre boca, cavidade da boca, dentes, língua, abranger falar um pouquinho sobre faringe. Depois a gente vai pegar o canal alimentar propriamente dito, que é a estrutura principal do aparelho digestório, né? Tudo que trabalha aqui em relação, por exemplo, à cavidade da boca, o objetivo é justamente propiciar que esse alimento chegue de uma forma metabolizável, trabalhável, né? Pelas estruturas do tubo digestório. E claro que a gente vai dar ênfase aqui no caso no intestino grosso. E não deixar de citar também alguns acessórios que acabam eliminando algum tipo de secreção dentro do tubo digestório para poder interferir também na manipulação, né, e no metabolismo da digestão desses alimentos, como é o caso das glândulas salivares, do fígado e do pâncreas. Esqueci dos efeitos especiais aqui, né? Então a gente vai falar da cavidade da boca, língua, faringe,
o tubo digestório como um todo e as glândulas acessórias, que eu vou tocar pouco. Então, eu já citei que ele pode ser considerado um sistema tubular onde cada parte se especializa em determinada função, alterando o seu formato, o seu volume e, principalmente, a constituição da sua mucosa, que é quem vai interagir com esse conteúdo. Essa diferenciação, ela vai, digamos que, determinar diferenças gritantes entre os animais de acordo com as suas características alimentares, né? A gente tem aqui, por exemplo, um intestino, o tubo digestório de um carnívoro, onde a gente tem aqui um estômago extremamente glandular, extremamente ativo, um intestino delgado que vai metabolizar, digerir, né, absorver esses nutrientes que foram ingeridos, reduzido mecanicamente desde a cavidade da boca, depois pelo estômago, para poder passar pelo intestino delgado. E quando ele chega no intestino grosso, praticamente ele já está todo trabalhado, todo o que tinha que ser absorvido já foi absorvido. O intestino grosso ele praticamente vai trabalhar ali no equilíbrio eletrolítico, na reabsorção de líquidos e na formação do bolo fecal. Já nos herbívoros, principalmente se tratando do equino, que é o nosso caso, a gente observa que o intestino delgado ele passa a ter uma participação menor no processo digestório. Quem vai fazer isso agora é o intestino grosso. Por isso a gente tem aqui um século bastante desenvolvido. Eu já comecei falando aqui dos equídeos, porque quando a gente fala dos ruminantes, a gente sabe que todo esse processo que acontece aqui no século, no intestino e no colo do equino, no colo maior, ele já vai acontecer aqui no caso do ventrículo composto, né? Multicavitário dos famosos poligástricos, né? Que já é uma nomenclatura mais antiga, mas a gente vai também citar um pouquinho porque é interessante a gente juntar aí o conhecimento que a gente tem já da digestão dos ruminantes em relação aos equídeos, né? Os dois animais de produção, o equino também já é considerado um animal de estimação também, então a gente vai tentar fazer esse link também aí. Para isso a gente já começa demonstrando essas principais diferenças, né? Por que o ruminante ele tem tanto problema em relação ao ventrículo, né, ao estômago? Mas justamente porque é aqui que vai acontecer digamos que a digestão que é característica dos herbívoros, que é o quê? Digerir aquilo que mamífero nenhum consegue digerir através dos seus fluidos corporais normais, que são os carboidratos fibrosos, né, o capim, o volumoso, né, a celulose, a hemicelulose. No ruminante isso vai acontecer no estômago, nos compartimentos do estômago, né? Já nos que é um estômago, um ventrículo pluricavitário composto. Já nos equinos, isso vai acontecer aqui, ó, no intestino grosso. Daí, enquanto a gente tem uma quantidade grande de alterações clínicas nos equinos, normalmente relacionadas do ventrículo, do estômago para cima, enquanto nos equinos a gente já começa a ter alguma particularidade em relação ao estômago, mas a grande parte das alterações se concentra no intestino grosso, certo? Então, quais são as funções dessas partes do tecido do aparelho digestório? Primeiro, cavidade da boca, né, que vai ser dividida em propriamente dita e vestíbulo da boca, né, digamos que dos dentes para fora, limitado pelos lábios e bochechas, a gente tem a cavidade o vestíbulo da boca, e a parte ocupada pela língua, né, dos dentes para dentro, a gente tem a cavidade da boca propriamente dita. Qual é a função da cavidade da boca? A apreensão dos alimentos, mastigação, é um mecanismo de defesa através do ato de morder, auxilia na fonação, na vocalização, certo? E isso vai variar também de acordo com as espécies. Se é um animal carnívoro, vai ter uma função de caça, né, de apreensão dos alimentos de uma forma mais agressiva, né? No caso dos equinos, por exemplo, a gente tem a captação do alimento através dos lábios, vai cortar com os dentes incisivos, e aí a gente já começa a entender a função dessa estrutura na participação da digestão, no caso dos equinos. Isso já pode começar a interferir, inclusive, lá no metabolismo desses alimentos no intestino grosso. Por quê? A gente sabe que a dentição dos equinos é um animal, como todos os animais domésticos, os mamíferos domésticos, a gente tem um animal heterodonte, ou seja, apresenta diferentes dentes com diferentes funções, difiodontes, gerações, né? Alteração pelo menos de uma geração de dentes, e a tecnologia que são os dentes inseridos nos alvéolos. Mas a gente vai observar aqui que quem tem mais função aqui são os dentes incisivos. Os dentes caninos, eles são vestigiais, quando aparece macho, não tem mais uma função definida, nem importante, a tendência provavelmente deles são desaparecer, e esporadicamente pode aparecer na fêmea também, mas é uma característica mais dos machos. O que chama a atenção mais aqui são os dentes com as cristas de esmaltes, que são características específicas dos animais herbívoros,
dentes largos, com coroas bem definidas, bem expostas, uma superfície oclusal bastante ampla, com uma quantidade de elevações que são as cristas, consequentemente envolvidas por esmalte, que acabam dando uma maior eficiência na trituração dos alimentos. E ele precisa triturar porque ele está comendo fibra. Como ele não digere a fibra, ele tem que pelo menos preparar essa fibra para os micro-organismos que vão estar lá, no caso dos equinos, no intestino grosso, nos ruminantes no rumen e no rumen retículo, para poder facilitar o contato dessas partículas com as bactérias que estão ali no fluido ruminal ou no fluido intestinal. A gente tem aqui a forma dentária, não vou me apegar a isso aqui agora por uma questão de tempo, mas é importante a gente perceber que é um animal que foi feito para mastigar fibra. E a intervenção do ser humano já pode começar a interferir na patologia desde esse início aqui. Primeiro, porque o tipo de alimento que você oferece é um animal que é feito para mastigar fibra, e fibra não é digerida na cavidade da boca. Fibra não é digerida no estômago, no caso dos equinos, ela vai ser digerida pelos micro-organismos. A partir do momento que você começa a interferir nessa alimentação, por exemplo, fornecendo carboidratos não fibrosos na ração, você já começa a ter uma probabilidade maior de acometimento, por exemplo, de bactérias e de doenças periodontais. Certo? Então isso já é uma interferência do ser humano em relação a essa alimentação. O animal que é feito para comer pouca quantidade, várias vezes ao dia, e fibra. Esporadicamente ele pode ter acesso a um carboidrato não fibroso, quando ele ingere de frutas, né, alguma coisa que tenha caído no pasto. Imagina que esse macho estaria numa planície, numa selva, então ele também tem essa capacidade de já começar a digerir alguma coisa na cavidade da boca. E isso também estimula a produção da saliva, ou seja, se o animal não precisa mastigar muito, ele diminui a produção de saliva. E a saliva vai ajudar lá tanto no controle de pH quanto na formação do bolo alimentar e do ambiente intestinal. Né? Aí a gente tem já a participação da saliva, como eu acabei de citar, tem a função de umidificar a cavidade oral, facilitando a mastigação, lubrificação e passagem do alimento, alcalinizar o estômago, principalmente nos ruminantes, e tem a participação de dois tipos, praticamente, dois grupos de glândulas salivares. As glândulas menores, que são as glândulas labiais, das bochechas, da língua, palato mole, faringe, um grupo de glândulas que tem uma ação coletiva, e glândulas maiores, bem definidas por tecido fibroso, por tecido seroso, que envolve essas glândulas, e a gente consegue definir as glândulas parótidas, a glândula mandibular, a glândula sublingual, né, a porção monostomática e polistomática, e por aí a gente consegue perceber a ação, a importância, por essa quantidade de importância da saliva nesse processo digestório. O estímulo da produção de saliva ele é involuntário, né, pode ser desencadeado pelo ato da mastigação, ou do característico do alimento, presença de objetos na cavidade da boca, né, em geral como resposta a um arco reflexo. Também é estimulado no caso dos ruminantes pelo movimento ruminal e intestinais também no caso do equino, com a menor, digamos, com a menor ação do que no caso dos ruminantes, mas isso aqui demonstra a importância da efetividade do tamanho da partícula que esse animal está comendo. Ele tem que comer fibra para estimular a produção de saliva. Se essa fibra é muito substituída por ração, por exemplo, no caso dos equinos, essa produção também diminui. Então, além de você ter muito carboidrato fibroso que vai estar sendo fermentando mais fácil lá no intestino grosso, porque ele vai ser pouco absorvido no intestino delgado, porque no equino não tem tanta eficiência, e além disso você ainda vai ter uma produção menor de saliva, certo? Aí a gente parte para o tubo digestório propriamente dito. Eu gosto muito de usar o esôfago, que é a primeira porção tubular realmente do aparelho digestório, como um exemplo da formação anatômica e histológica, né, de todo o tubo digestório. O esôfago é muito parecido nas suas camadas histológicas com o estômago, com o intestino. Né? O que a gente vai ter a partir daí é uma variação de tamanho, de valor, como a gente já citou naquele início, lá como falou do tubo digestório. O esôfago é um tubo flexível, músculo membranoso, que vai da faringe até o cárdia no estômago. Quando inflado ele é cilíndrico, né, principalmente ele acaba acompanhando o formato do bolo alimentar, e quando em repouso ele fica com as paredes colavadas, ele fica fininho ali. Tem início dorsalmente a cartilagem cricóide da faringe e termina lá na região do cárdia do estômago. Eu gosto muito de descrever o esôfago como um tubo que liga essas duas regiões, porque esse fluxo não é uma estrutura que leva o alimento da laringe, da faringe até o esôfago, porque em algumas situações, no caso dos equinos serem patológicos muito raro, porque o equino sabe que ele não vomita,
ele não regurgita, mas no caso dos ruminantes é comum esse trajeto retornar também. Então, em vez de você ver como uma estrutura que leva alguém de algum lugar, ele liga a faringe ao cardio, ao estômago, certo? Varia o tamanho de acordo com a espécie. No equino de porte médio ele vai variar de 1,20 m a 1,5 m. É uma estrutura extremamente simples, né? Ele apresenta 4 camadas, assim como toda a porção do aparelho digestório tubular vai apresentar. Uma túnica externa, que pode ser, no caso do esôfago, tem uma porção adventícia, uma porção serosa, a partir do momento que sai do pescoço e entra na cavidade. Uma túnica muscular, que apresenta 2 camadas, uma externa longitudinal e uma interna circular. E a região interna da mucosa, que no caso do esôfago não apresenta maiores características, como, por exemplo, a presença de glândulas que vão produzir algum tipo de enzima que vai ajudar na digestão, não. A maioria aí que acontece pode ser no máximo a produção de muco para ajudar na passagem do alimento. E já tem um suporte grande da saliva, certo? Aí finalmente a gente chega no ventrículo, né, no famoso estômago, que é a grande dilatação do canal alimentar, uma das grandes dilatações, se localiza caudalmente ao diafragma e ao fígado, né, armazena o alimento e começa a fazer já uma digestão química, né, que já começou às vezes já na cavidade da boca através da saliva, o estômago que vai ajudar nessa digestão química. Lembrando que no caso dos equinos, a parte fibrosa não vai ser digerida no estômago, né, ele vai basicamente passando quase sem sofrer nenhum tipo de modificação, tanto pelo estômago quanto pelo intestino delgado, né, mas ele já começa a ser misturado, aí, aumentando o fluxo, principalmente de líquido, para poder chegar numa consistência suficientemente para ser atingida pelos micro-organismos lá no intestino grosso, certo? Situa-se aqui, essa aqui é a peça clássica que a gente trabalha quando vai trabalhar com estômago, fígado, pâncreas. A gente vai usar um pouquinho para falar do intestino delgado também. Eu coloquei aqui porque ela é bem didática, mas a gente vai ter também algumas situações em si, onde a gente percebe realmente a posição dessas estruturas. O estômago está aqui mais à esquerda do polo mediano, né? A gente tem aqui a entrada pelo cárdia, o piloro sai por aqui, se continuando por o duodeno, né? A porção cranial descendente, aqui está cortada, ascendente do duodeno, que faria essa parte aqui. No caso dos equinos, é importante a gente lembrar que, se a gente for comparar a capacidade do estômago do equino com o resto do sistema tubular, principalmente quando se fala em intestino grosso, ele tem um estômago relativamente pequeno quando comparado ao resto do aparelho digestório. Daí a importância do hábito alimentar desse animal, de ele estar comendo sempre poucas quantidades, mas em grande frequência, para poder ele não preencher demais esse estômago. Já antecipando o que provavelmente o Domingos vai estar falando mais lá na frente, essa retirada do animal do pastejo colocado em baias, você já interfere inclusive nessa dinâmica de alimentação. Às vezes o cidadão chega ali, coloca na baia, o peão, o tratador, seja lá quem estiver lidando com esse animal para antecipar, chega lá, coloca um monte de ração ao mesmo tempo, não se importa em estar esquematizando quem vai entrar primeiro, se é a ração, se é o volumoso, e esse animal acaba preenchendo esse estômago de forma muito exacerbada e a gente já começa a ter problemas por excesso de volume dentro do estômago, certo? Então a gente vai visualizar aqui, se a gente for comparar, o intestino, o estômago com a capacidade média de 10 litros, e se a gente for comparar aqui com a parte fermentativa, que é o seco e o intestino grosso, a gente tem aqui 30 litros de capacidade no seco, 70 litros mais ou menos de capacidade no intestino grosso. Imagine que isso tudo tem que vir de um estômago que é pequeno, não dá para ele preencher isso de forma concentrada nos dias, como acontece, por exemplo, com o ruminante, que chega ali, come, depois para ruminar. O cavalo não pode fazer isso, ele tem que estar sempre comendo aos poucos para esse fluxo ser contínuo, por isso ele não tem vesícula biliar, está ali liberando a bile o tempo todo, para poder digerir isso aqui aos poucos e preenchendo continuamente o intestino grosso, né? Rapidamente falando sobre fígado e pâncreas, assim, na parte em relação ao acometimento da cólica, não são estruturas que vão ter uma relevância muito grande, claro, vão interferir diretamente no metabolismo do que está saindo do tubo digestório, mas eles têm mais uma função fisiológica em relação à produção de líquido, de enzimas e principalmente relacionado à digestão de substâncias não fibrosas, né?
Então, eu vou, por uma questão de tempo, eu vou pular um pouquinho aqui, né? Vou apresentar aqui o fígado do equino, ele está localizado aqui, né? Mais à direita do plano mediano, faz relação direta aqui com o estômago, o pâncreas, rim direito, rim esquerdo está aqui, o baço está aqui do lado, né? Mas a gente vai talvez tocar no assunto um pouco mais para frente, quando a gente estiver discutindo aí a fisiologia e as alterações dessa estrutura. Já estou aqui com 18 minutos, vou me explicar aqui para poder, qualquer coisa aí vocês avisam, viu, gente? Aí a gente chega finalmente nos intestinos, né? Falando primeiro do intestino delgado, um tubo tortuoso que põe em conexão o estômago com o intestino grosso, tem início no piloro do estômago e término na curvatura menor da base do cérebro. Constitui-se na sede de grande parte de atividades digestivas e absortivas do organismo. A gente pode citar aqui que o intestino delgado ele tem uma importância muito maior para os, digamos que, animais não herbívoros, né, principalmente esses, e os herbívoros que tenham uma digestão fermentativa no estômago, né, que é o caso dos ruminantes. No equino, claro que ele vai ter a sua importância, mas até por uma questão de a digestão fermentativa ocorrer no intestino grosso, ele é proporcionalmente reduzido em relação aos outros animais, ele tem uma capacidade absortiva relativamente menor, por isso não adianta você introduzir muito carboidrato não fibroso na alimentação desse animal, porque esse carboidrato não fibroso ele deveria ser já digerido, proteínas também, ele deveria estar sendo digerido já no estômago, ou desculpa, no intestino, mas ele não tem uma capacidade tão grande, então isso acaba indo para o intestino grosso, isso acaba indo para o seco e para o colo. Carboidrato não fibroso é muito mais fácil de ser fermentado, metabolizado pelos micro-organismos. Então, por que eles vão digerir a fibra se eles têm carboidrato não fibroso? Eles acabam fermentando aquilo muito mais rápido do que o trânsito intestinal pode dar conta. Consequentemente, a formação de gás vai ser excessiva, que também já é uma predisposição ao processo cólico, né? O processo da cólica nesses animais. O duodeno ele tem em média de 90 centímetros, são 1,10 m. É uma região importante que a gente vai ter aqui a excreção, principalmente dos produtos do pâncreas e do fígado, né? E o jejum urílico podendo chegar aí, um animal de porte médio, a 21 metros de comprimento. A capacidade média do intestino delgado em equinos é de aproximadamente 40 a 50 litros. Se a gente for comparar isso com o intestino grosso, é uma quantidade muito pequena. O duodeno apresenta uma forma grosseira de uma ferradura, né? Tem outras imagens aqui, eu vou começar por essa aqui, que já é a nossa imagem clássica. Então você vê que o duodeno ele começa aqui no piloro, né? Ele vai apresentar aquelas duas curvaturas da porção cranial, onde a gente vai ter aqui a relação com o pâncreas e com o fígado, né? Então aqui a gente vai ter a excreção do ducto pancreático e do ducto hepático. Aí ele tem aqui uma porção descendente e ele começa a se desviar da direita para a esquerda, apresentando um formato de ferradura. Vem até aproximadamente aqui uma relação ventral com o rim esquerdo. Então ele tem uma porção cranial, uma porção descendente, que vem até aproximadamente aqui a curvatura cranial e caudal aqui, terminando no rim direito. Depois ele continua até no rim esquerdo, onde ele termina com a curvatura e a flexura do duodeno jejunal, certo? Então é o formato de ferradura, a gente vai ver em outras imagens aqui. Aqui a gente tem a presença das três porções, a cranial, a porção descendente e ascendente, uma vista aqui, o cavalinho está aqui, ó, a gente está tendo uma vista lateral direita, né? O duodeno passando aqui nessa região, daqui a pouco tem uma imagem para a gente ver, um vídeo, olha aqui, ó, saindo do estômago e vindo aqui, ó, uma vista aqui do lado direito do animal, ó, vai se deslocando para o lado esquerdo e vai. É a parte mais fixa do intestino delgado. O intestino delgado ele tem como uma das principais características de ser uma estrutura flutuante, com exceção dessa parte inicial. Esse fato dele ser flutuante, inclusive, é quem já predispõe essa estrutura a ter uma série de alterações, como volvos, intussuscepções, torções, né? Assim como o estômago também pode apresentar, que apesar de ser uma estrutura mais fixa, ele é muito volumoso, ele acaba sofrendo também algum tipo de alteração física, mesmo mecânica. Então a gente tem aqui o duodeno, e aí começa aqui o jejum urílico. Muitas vezes a gente não consegue estar separando a estrutura do jejum com o urílico. A gente vai, comenta-se que o primeiro metro ali faz parte do jejum, o último metro faz parte do urílico, e você pode definir essa
diferença aí, às vezes, numa constrictura, nem sempre tão visível, né? Então, jejum no ilho, já que a gente não consegue definir tão bem, acaba se dando uma nomenclatura junta, jejum no ilho, pela sua morfologia e fixação mesentérica, fica muito difícil estabelecer uma posição fixa para os mesmos, tendo em vista a sua mudança contínua de posição sempre que houver compressão dos ramos vizinhos. Então, ele fica aqui pressionado, aqui, ó, delimitado pela expressão das vísceras adjacentes, e a gente vai visualizar isso melhor já, certo? Então, a gente tem aqui ó, o intestino delgado a partir do estômago, a gente tem aqui o duodeno, porção inicial. A partir daqui a gente tem o jejum no ilho, didaticamente ele está espalhado aqui para a gente perceber que ele vai terminar aqui no finalzinho no ilho, para entrar aqui no seco, que é o início do intestino grosso. Aí a gente consegue perceber nessa imagem aqui o quanto o intestino grosso passa a se dilatar em relação ao intestino delgado. Por quê? Porque aqui é quem vai haver realmente a digestão, a digestão fermentativa, né? Através da microbiota, né? da fauna microbiota dessa região. Vamos lá, Maria. Esqueça dos efeitos especiais aqui, ó. Aqui foi muito difícil de fazer. Aí a gente parte para o intestino grosso. Foco principal dessa apresentação. A partir daqui, Domingos vai nadar de braçada quando começar a falar dessas alterações. Então, a primeira porção é o seco, é a primeira grande dilatação. Situação à direita da região ilíaca, né, da região ilíaca direita e sublombar para o assoalho do abdômen. Resumidamente, a gente tem aqui uma estrutura que começa caldo dorsal e vai se direcionar pelo lado direito, primeiro aqui, depois se direcionando um pouquinho para o plano sagital mediano. É um saco cego, né, uma estrutura onde a sua entrada e a saída estão aqui na base do seco, na curvatura menor. A gente tem aqui o ilho chegando e o intestino grosso começando aqui a porção ventral direita, certo? Comprimento médio de 1,25 metros, capacidade de 25 a 30 litros, dividido em base, corpo e o ápice, que é a extremidade aqui. Aí a gente tem o colo maior, uma das estruturas mais famosas do intestino do equino. Essa estrutura que vai ter esse formato de ferradura, duas ferraduras, uma em cima da outra, né? Comprimento médio de 3 a 3,7 metros, ou seja, quase mais do que o dobro do tamanho do seco. Um diâmetro aqui de 20 a 25 centímetros, mas vai ter uma variação muito grande, que já é mais uma predisposição a alterações, principalmente obstrutivas. Vai ser dividido em 4 porções, né? O colo ventral direito, que faz essa curvatura aqui, que é a flexura external, colo ventral esquerdo, depois ele sobe e se direciona cranialmente de novo, né? Então ele vai dorso cranial e apresenta um grande estreitamento, né? Aí ele vai apresentar aqui o colo dorsal esquerdo, flexura diafragmática, colo dorsal direito, para poder seguir adiante a colo transversa, a gente já vai falar. Terminou, vamos voltar. Ainda a gente ainda vai mostrar mais dessa região aqui. Estou fazendo só uma parte teórica aqui para a gente ir para as imagens, que é o mais importante para a gente. A partir daí termina o colo dorsal, ou desculpe, o colo maior, né? E aí a gente passa a falar do colo transverso, que é uma estrutura extremamente pequena, curta, mas que também tem uma importância clínica grande, porque ele é um triângulo, ele é um funil. Ele recebe um intestino grosso, a porção dorsal direita relativamente estendida, e ele converge para uma estrutura menor, que é o colo transverso, para poder se continuar com o colo menor. Então passa da direita para a esquerda do colo mediano, em frente à raiz mesentérica. É uma porção constricta entre o colo maior e o colo menor. Se é constricta, mais um ponto importante aí de obstruções. Colo menor, o colo descendente, começa na terminação do colo transverso, caudal ao saco cego do estômago, e ventral ao rim esquerdo, continuando-se com o reto, né, que é a estrutura que começa a partir do momento que o colo entra na cavidade pélvica. Você não tem uma divisão clara do colo menor para o reto. A gente sabe que, a partir do momento que entra na pelve, a gente começa a chamar de reto, e a porção terminal vai apresentar uma dilatação aqui, que é a famosa ampula retal. Essa ampula vai apresentar uma parte peritoneal e uma parte retroperitoneal, né? Retroperitoneal, já a parte terminal, que é quem vai se ligar com as estruturas aqui adjacentes, né, para fechar a saída aqui da cavidade pélvica. E onde a gente vai encontrar a abertura final, aqui na abertura caudal do aparelho digestório, que é justamente o ânus, onde vai ser secretado
o resíduo da digestão, né? Essa imagem já. Vou partir agora para algumas imagens para a gente visualizar isso melhor. Primeiro, só reforçando essa comparação dessas alterações que acontecem no tubo digestório das diferentes espécies, né? Então, a gente tem aqui um intestino de um carnívoro, onde as porções mais importantes são o estômago e o intestino delgado, né? Que é onde vai haver realmente a digestão, tanto mecânica, pela constricção ali dos músculos gástricos, a ação já do HCl, toda a ação aqui das enzimas, né, da região duodenal e do intestino delgado, porção principalmente de jejum, e um intestino grosso praticamente incipiente, uma estrutura que vai aqui ter um cérebro extremamente reduzido, e assim como o ser humano serve mais para processos patológicos, que não tem ação microbiana nenhuma, e um reto praticamente, ou um colo menor praticamente vai ter uma função de um colo maior e menor, que vai ter a função basicamente de controle hídrico aqui do bolo fecal. No suíno também, uma estrutura um pouquinho mais desenvolvida, porque é um animal nível, então tem um certo grau aqui, tem uma quantidadezinha de flora microbiana, mas nada que tenha uma importância tão significativa quanto os herbívoros. Aí a gente vem para os ruminantes, que só está aparecendo aqui o abomasmo, a gente sabe que as outras estruturas de omasmo, retículo e rumo estariam aqui, e toda aquela digestão microbiana aconteceria aqui. Digamos que, funcionalmente, essa disposição é muito mais vantajosa. Por quê? Porque tudo aquilo que foi digerido microbiologicamente aqui e depois quimicamente no abomasmo, ele acaba sendo absorvido no intestino delgado. Então, a eficiência de aproveitamento dessas estruturas é muito maior. O intestino grosso ele já não vai mais ter aquela ação, né, microbiana, como a gente viu nos equinos. Que é essa situação aqui, né, um intestino delgado, vamos comparar aqui, ó, esse intestino delgado mais desenvolvido em relação a essa estrutura aqui, que didaticamente, claro que ela não é tão curta, mas ela foi reduzida porque a importância dela em relação à digestão não é tão significativa. Claro que é o principal intestino responsável pela absorção dos nutrientes que já vieram, digamos que não fazem parte de carboidrato fibroso, então isso pode ser digerido ali. Como é um animal que foi feito para ter pouco acesso a esse tipo de nutrientes, a capacidade absortiva não é tão grande, não adianta você entupir o animal de ração. Isso provavelmente vai interferir lá tanto nos processos de formação da cólica, como até na laminite, por uma questão de interferência até na própria flora microbiana do intestino. Aí nosso primeiro plano aí do Domingos vai falar melhor. Então, só para a gente finalizar aqui, né, reforçar toda essa situação que a gente já viu, nós temos umas imagens aqui de não mais de desenho, né, como eu tinha. Aí nós temos aqui uma imagem, uma vista direita aqui, né, abdominal lateral direita, onde a gente tem aqui, quem visualiza mais aqui são as porções, uma vista esquerda, são as porções do colo dorsal e ventral esquerdo, você vê como ele é muito predominante aqui. Aqui a gente vai visualizar daqui a pouco, não tem marca de flexura pélvica, e vai entender porque é uma das situações que costumam acontecer alterações. A anatomia é quem provoca essas alterações, né? Uma vista da cavidade abdominal aqui, né? O fígado, essa partezinha mais na frente aqui, intestino delgado, cólon o maior esquerdo aqui embaixo, isso aqui era para atacar o menor, aqui já é o colo descendente. Está errada essa informação aqui. A vista dele aqui, ó, o colo menor, o colo descendente, que já é um pouco maior também em relação às outras espécies. Ainda uma vista esquerda, uma vista direita aqui, essa imagem eu acho lindíssima. A gente tem aqui, né, a base do seco aqui, a gente vai escutar isso aqui, a gente vai ter o seco se direcionando ventralmente e medialmente. Depois de um determinado momento ele passa a se substituir na auscultação aqui pelo colo ventral direito, porção do colo dorsal aqui. E, finalmente, o conjunto aqui, né? Uma vista direita, seco, colo ventral direito, colo dorsal direito, né? Que ele vai passar por cima pelo colo transverso aqui. Vem para cá, ó, se transforma no colo, passa pelo colo transverso, colo descendente, finalmente, ampolo reto e ampolo retal. Então, a gente tem uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda. Quando a gente vai auscultar, quando a gente vai fazer o exame clínico semiológico, que Domingos vai falar aí, a gente vai estar
tem que imaginar que você vai estar atingindo essas vísceras, nessas posições, né, na auscultação, na percussão, seja lá qual for o instrumento que você vai utilizar, né, uma vista esquerda, uma vista direita, uma vista cranial que você não vai conseguir acessar, claro, mas é interessante a gente entender. Né, a gente tem o colo ventral, como ele é bem mais distendido do que o colo dorsal, essa é uma informação significativa aí no processo da cólica. E uma vista caudal que a gente entende aqui como é que o seco começa bem lateral, então a gente consegue auscultar ele aqui inicialmente, de repente você para de auscultar ele e começa a auscultar o colo ventral direito, porque o seco ele se desvia ventralmente. Então, o intestino grosso ele acaba formando uma tipóia, que ele faz uma estrutura de ferradura uma em cima da outra, fecha cranialmente e lateralmente, dos dois lados cranialmente, e embaixo, para completar, ele ainda coloca o seco para fechar ventralmente aquela região do abdômen. Então, praticamente todas as outras vísceras acabam sendo depositadas em cima dessa região. Né? A vista ventral aí, ó. Você vê como o intestino, principalmente aqui a porção ventral, a porção dorsal, e acaba sendo fechada ventralmente aqui pelo seco. E essa é a vista aqui, claro que não é uma incisão não tão grande, mas quando vocês forem intervir cirurgicamente, provavelmente essa abordagem que vocês vão fazer aqui. Ó. Se vocês querem manipular a porção, a flexura pélvica, né? Vocês vão acessar aqui o lado esquerdo, vocês vão acessar a obstrução de seco, vocês vão ter que, né, acessar essa situação aqui, e para daí vocês começarem a pensar como é que vocês vão resolver o problema de desobstrução, que muitas vezes tem que ser cirúrgico. Né? Esse videozinho aqui é clássico, mas eu acho muito interessante, principalmente para quem está começando, que é do Glass Horse, né, do cavalo de vidro. Então a gente vai observar aqui, ó, uma vista esquerda, as estruturas vão ficando transparentes aqui para a gente observar. A gente vai ter aqui uma vista esquerda de todas as estruturas, né? As costelas, a parte óssea vai sumir aqui, junto com o diafragma não sumir agora, né? Junto com o diafragma, né? Aqui é a porção do ventral do intestino. A disposição como fica quando a gente tira aquela peça, porque isso tem que ficar deitado em cima do intestino para a gente entender. Então a gente tem aqui, tirou o diafragma, tem um fígado, rim direito, rim esquerdo, saiu aqui, a gente visualiza já o intestino, ó. Porção ventral, vai lá, volta via porção dorsal, né? Colo ventral direito, esquerdo, esquerdo, direito. O estômago fica depositado aqui em cima. Se ele estiver muito cheio, você consegue acessar ventralmente. Pâncreas, lembrando que isso é uma vista dorsal. A gente vai filmar lateralmente aqui o duodeno, formando a ferradura, né? Seco, colo ventral esquerdo, direito, colo dorsal direito, né? A vista caudal aqui, o reto. Olha a flexura pélvica, que beleza aqui, ó. Como a estrutura vem, dá uma pausa aqui, ó. Olha como esse colo que veio por baixo lá, o colo ventral esquerdo, aí fez a flexura aqui external, voltou pelo colo ventral direito, de repente ele sobe e diminui o lumen, né? Ele sofre uma constricção aí. Então imagine um bolo, um bolo alimentar aí muito fibroso, por uma alimentação mal orientada, mal manejada, e de repente aquilo começa a impactar aqui. Como é que vai fazer essa curva? Aqui não vai. Ele vai obstruir aqui. Né? E aí você pode ter desde o processo obstrutivo físico, aqui de fibras mesmo, quanto ao acúmulo de gases que vai se formando anteriormente a essa porção. Então a gente continua aqui pelo colo dorsal esquerdo, né? Flexura diafragmática, o baço aqui, ó. Saindo o baço, a gente percebe como os intestinos ficam alojados dentro dessa tipóide, dessa ferradura formada pelo intestino. Então a gente tem aqui, ó, o duodeno, ou desculpa, o intestino delgado, mais cranialmente, né? O desde o duodeno, que é a parte mais fixa, até jejum, provavelmente a gente vai ter aqui essas porções que não ficam bem estabelecidas porque são flutuantes. O colo descendente aqui, né? Tudo abraçado aqui, tudo apoiado pelo colo maior, né? Todas as porções. Vou passar aqui. Outra imagem legal aqui que eu gosto de mostrar. Não estamos entrando em detalhes de tênis, de ligamentos, até porque o tempo não permite, né? Então a gente tem aqui a formação do estômago, né? Desde a entrada pelo esôfago aqui no cardia, né? A saída aqui pelo piloro. Alterações podem acontecer aqui pelo excesso de concentração na alimentação, né? A gente já falou que a capacidade dele é relativamente pequena. Você pega um estômago de você acha que é enorme, mas se você for comparar o intestino, ele é relativamente pequeno. Então a gente vai ter aqui a porção cranial do duodeno,
porção descendente, faz a curva, vai com a porção ascendente, ó. Mesoduodeno aqui, ele vai girando mais um pouquinho ainda, duodeno, de repente ele, ó, se desloca eventualmente e passa a ser flutuante. Aí começa o jejum, se continuando com ele aí, ó. Certo? Então, essa parte aqui que é bem flutuante pode sofrer uma série de alterações por questão física mesmo, né? Por exemplo, esse vídeo já tem alguma coisa? Acho que ele termina aqui, não. Ó, ele vai completar aqui, ó. Então terminou aqui, ó. Jejum, aí vai terminar no ilho e vai entrar no seco, ó. Terminou aqui, e agora vai começar a formação da curvatura menor da base do... Não, fez agora o ilho, e ó, base do seco começando ali. Então ele entra, ó, o seco se formando, ó, como acontece essa dilatação, a partir daí o processo fermentativo ele passa a ser realmente caracterizado. Essa estrutura aqui já é um fundo de saco, um biodigestor, daqui vai sair a continuação desse biodigestor, que é o colo ventral direito. Ele começa aqui, ó, extremamente largo, faz a curvatura aqui na flexura external, se continua pelo colo ventral agora esquerdo, e aí vem a constricção com a curva. Então aqui já é uma estrutura bem clássica. Se for dar uma fêmea, isso aqui ainda pode acontecer de se passar ali por cima do ligamento largo do útero e provocar até um outro tipo de obstrução, que às vezes pode ser, domingo de corrigir se eu estiver falando besteira, mas que às vezes pode ser corrigido até através da palpação, certo? Então continua aqui, ó, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito, e aí ele vai sofrer a constricção agora, ó, mais uma constricção aqui, esse pedacinho aqui, ó, até aqui, acabou. Isso aí é o colo transverso. Aí começa agora o colo descendente, também mais uma vez flutuante. Aqui o processo fermentativo já não tem mais, né, importância, aí ele passa a ter aquela função de controle hídrico, de formação do bolo fecal, né, para poder haver a liberação, e o acúmulo do bolo fecal que vai acontecer aqui no reto, né, na ampola retal, que é a ferramenta que permite que a gente aumente o intervalo entre as defecações. Se não existisse isso aqui, o animal ia estar aí comendo e defecando ao mesmo tempo. O cavalo já tem essa característica por conta da quantidade de substância que fica acometida aqui no intestino duro. Né? Basicamente, era isso que eu tinha para... Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Né? Me desculpe a quantidade de informação, mas realmente essa aula de sistema digestório, a gente... Né, da cavidade da boca ao ânus, a gente usa 5 aulas teóricas de 1 hora e 40 minutos cada. Então são quase 10 horas de aula. Eu tentei fazer um resumo aqui também, fazer um intestino. Eu espero que tenha servido aí para vocês entenderem essas alterações volumétricas que acontecem no intestino do equino em relação às outras espécies, porque enquanto o ruminante ele tem problemas mais craniais em relação a, digamos que do estômago para frente, e os equinos têm mais os intestinos para trás, apesar de que acontece também muito no estômago. Certo? Eu vou passar a palavra agora então para o nosso mediador aí, Vinícius, e qualquer coisa a gente está aqui para discutir um pouquinho no final. Aí mais uma vez no meu e-mail, né? Quem quiser entrar em contato, e estou aqui à disposição. Muito obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado. Foi excelente. Parabéns mesmo. Domingos comentou aqui, acho que ele não viu não, Domingos. Você falou, pode falar para ele aí. Eu estava com o negócio desligado desde a hora que, quando eu botei o vidro, para não sair o som, eu desliguei aqui. Diga aí. Ele falou, meu fone broca. Tô ligado. Mas isso é causa do semestre, né? Para dar em alguns minutos. Não tem como. Eu nem perguntei se eu estava indo muito rápido, porque não tinha outra opção. Eu tinha 20 minutos, estava em 40, não foi? Não, tá ótimo, tá excelente. Muito obrigado, professor. Valeu. Agora, passando a palavra ao professor Domingos, para complementar a nossa live. E é isso, lembre-se que as perguntas vão ser feitas no final da live, tá? No chat. Professor, é para o senhor agora. Então pronto, recebendo a bola aí, muito bem conduzida, muito bem passada. Só para deixar bem claro também, agora é Domingos que está aparecendo na imagem aí, viu? Agora sou eu. Quantas vezes eu fui parado no saguão do MEV, a um aluno, professor,
Porque a aula de anatomia, assim, assado, eu falo, não sou eu não, é o outro. É o A receita é verdadeira. Legal. Então, Ricardo, obrigado, parabéns pela sua apresentação. Se você me permite só um comentário, assim, óbvio que não é uma correção, mas só uma observação, é que você comentou aí de correção de alguma ectopia por via palpação retal, a gente nunca encoraja a esse tipo de manobra, tá? A palpação retal não tem fins terapêuticos. É muito perigoso você causar uma ruptura, você causar, né, uma laceração dessa serosa, enfim, aí comprometer realmente o animal. Então, a gente não encoraja de você para poder. A gente às vezes fica até tentado, né? É muito comum quando a gente pega em garanhão, encarceramento, como é que chama? Hérnia ignoescrotal, que a gente com palpação retal sente o jejum entrando dentro da bolsa escrotal, dá uma vontade danada de puxar, né? Fica aquela tentação de alguém falando assim, puxa, mas se você puxar, vai romper, e aí você perdeu o paciente, né? Mas é só essa observação só. Beleza. Tá? Porque anatomicamente seria acessível, mas... Seria, não, com certeza, mas a gente não quer parar de fazer isso. Mas beleza, bom saber. Beleza. Então, gente, óbvio que foi uma apresentação assim, bastante resumida, mas eu conversei com o Ricardo mais cedo, e a nossa proposta justamente era de focar nessas particularidades que o equino tem. Né? E a minha grande missão hoje nessa live, quando eu conversei com os membros da Liga, quando me convidaram, era justamente utilizar a anatomia, óbvio, não tem como separar da fisiologia, mas usar a anatomia para desmistificar certas coisas que a gente sabe que existem na mente dos alunos, e até de alguns colegas que não militam muito na área de equinos. Tá? Então, eu queria primeiro explorar essa palavra predisposição. Né? Predisposição. Então, a gente sabe que muitos alunos, muitos estudantes, e até muitos veterinários, eles acreditam que o equino é um animal naturalmente, anatômica e fisiologicamente predisposto a desenvolver a cólica. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é que isso não é verdade. O cavalo não pode ser culpado pela cólica. Ele não é culpado. Eu sempre falo isso, quando você culpa o cavalo, o equino, né, pela síndrome cólica, ou você está ofendendo o Papai do Céu, porque criou um animal errado, ou você está ofendendo o Charles Darwin, porque você viu um processo evolutivo que o animal desenvolveu particularidades que o predisporiam a ter uma síndrome mortal. Né? Então, assim, para ser bem... Eu não sei qual é a audiência que a gente tem, se tem a galera mais do início do curso, mais do final do curso, enfim, mas assim, para ser bem didático, né? Para ser bem didático, primeira coisa, o que é síndrome cólica? Né? A síndrome cólica é um conjunto de afecções, por isso que se chama síndrome, não é apenas uma afecção, tá? São funções que tem um sinal clínico comum, que é o desconforto, a dor abdominal. Ou seja, onde o foco da dor é a cavidade abdominal. Né? As mulheres sabem muito bem do que eu estou falando, né, da cólica menstrual. Né? Dor de barriga. Né? Dor de barriga. E aí você tem as cólicas verdadeiras, que são essas cólicas mais comuns e que têm origem no trato gastrointestinal, que é a grande maioria dos casos. Você tem as cólicas que nós chamamos de falsas, que têm origem no sistema geniturinário, né? Que tem origem em outras estruturas além do sistema digestório. Mas vamos focar aqui, obviamente, no sistema digestório. São as cólicas mais importantes e as que mais acontecem e as que mais matam. Né? Então, o professor Ricardo colocou aí com muita propriedade algumas características particulares do equino. O equino, a anatomia, essa anatomia que o professor Ricardo descreveu aí para vocês, ela é particular do equino. Dentro das espécies domésticas que nós estudamos na medicina veterinária, não tem outro animal, não tem outro grupo de animais que possuem essas características digestórias. De um estômago extremamente pequeno, né, um estômago muito pequeno, e que tem uma função digestória
praticamente nula, né? A gente sempre fala, o estômago do cavalo, ele serve para duas coisas, né? Ele faz um banho ácido na ingesta, tá? Um banho ácido na ingesta, preparando essa ingesta para a digestão química no delgado, né? E o estômago tem uma função muito importante como ele que faz o disparo da motilidade intestinal como um todo, né? Ele é um grande centro, vamos dizer assim, o professor Geraldo, que é o nosso mestre, aí, nosso papa da gastroenterologia, ele fala o estômago é como se ele fosse o maestro da motilidade intestinal, ele que dispara através de uma coisa chamada reflexo gastrocólico. Tanto que se você pegar um equino e fornecer alimento para ele e começar a auscultar, né, lá no abdômen a motilidade intestinal, você vai ver que é uma reação. Então, o estômago pequeno. E aí você depois tem um tubo gigantesco, que é o intestino delgado, o duodeno, como o professor falou, mais fixo. Então, o duodeno ele não participa muito das etiologias da cólica. Existe, sim, compactação de duodeno, né, obstrução mecânica, mas é muito raro. E aí você tem um jejum muito comprido, muito longo e muito solto na cavidade, como foi mostrado no vídeo, né, nas imagens. Então, esse intestino, ele fica ali, praticamente, eu fico brincando, parece que é um tubo molenga, né, bem flácido, e aí isso tem que ficar claro, né, fisiologicamente, todo o tubo digestório do equino, ele foi programado para trabalhar vazio, mochiba, né, o intestino do cavalo, desde o estômago até o colo menor, não pode distender. É diferente do rumen do bovino. O rumen do bovino, fisiologicamente, trabalha com uma certa pressão, com certo conteúdo de gás. O do equino não pode. Tanto que eu já até brinquei com o professor Ricardo, que aquela peça anatômica que tem lá na anatomia do trato digestório de um equino, ele parece só um poço, né, que é pequeno, que o pessoal enche de palha, né, enche de conteúdo para ficar ali fixado, aquilo dá uma ideia meio errada de como é na fisiologia. Porque na fisiologia, o intestino ele é flácidozão. Tanto que quando você faz palpação retal num animal rígido, você sente aquela coisa toda molenga lá. Me desculpa, professor, se eu estou ferindo os termos anatômicos, tá? É o hábito. Fala molenga, né? Mas tudo bem. Eu acho que dá para vocês entenderem. Então, isso denota que aquele tubo ele foi feito para passagem. Ou seja, todo o trato digestório do equino está chegando alguma coisa pela boca e está saindo pelo ânus. É entrando e saindo, entrando e saindo. É um moto contínuo. Muito diferente do carnívoro, muito diferente do ruminante. Mas continuando, aí você tem esse intestino delgado, né, esse jejum praticamente muito solto, que realmente permite vôvulos, intuscepções, encarceramentos, hérnias, e por aí vai. Né? Você tem um ilho mais ventral em relação à base do cérebro, que trabalha realmente como uma bomba hidráulica, jogando esse conteúdo para a base do cérebro. Então, se você tem um ilho adinâmico, que nós chamamos, esse conteúdo, essa ingesta que é muito líquida, isso é outra coisa importante de a gente observar, a ingesta no equino, ela é muito líquida, parece uma sopa. Eu fico brincando, é uma sopa rala. Porque o cavalo ele secreta muito, desde a saliva, suco gástrico, suco pancreático, bile, né? Há um gradiente de secreção muito grande do plasma para a luz do trato gastrointestinal. Então isso forma uma ingesta que é uma sopa rala. Né? Por isso que fica lá mochiba, né? Fica lá, é uma coisa flácida como a gente fala. Só vai ter consistência mesmo de fezes lá no colo menor, que formam os síbalos fecais. Mas enquanto isso, é uma sopa. Já no colo maior, já começa a ficar um pouco mais consistente, porque o seco e o próprio colo maior tem uma função muito grande de reabsorção de água e de eletrólitos. Então aquilo tudo que foi secretado na forma de saliva, na forma de suco gástrico, na forma de suco pancreático, na forma de bile, passa de 100 litros por dia num cavalo adulto, é muita coisa, né? Fora que o animal bebe, né? Então esse volume pode chegar a 120, 130 litros por dia, circulando entre o trato digestório e o plasma. Então por isso que quando um cavalo tem cólica,
né? Esse ciclo aí, ele entra em colapso e você vai ver clinicamente uma desidratação intensa, muitas vezes nesses pacientes. Principalmente nas etiologias de cólica que atingem o intestino delgado, o jejum. São normalmente cólicas mais graves, né? Então tem que ficar muito bem entendido isso. Aí depois do intestino delgado você tem o seco, que é a grande sede dos acontecimentos digestórios do cavalo. É a grande sede, onde quase tudo acontece. E depois você tem um colo maior, né, que tem essas características. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa transição do colo maior, do colo ventral esquerdo para o colo dorsal esquerdo, que é a flexura pélvica, pessoal, isso aí é um defeito de fábrica do cavalo. Isso não é um defeito de fábrica do cavalo. Isso existe fisiologicamente para que a fibra mais grosseira passe novamente por uma digestão, depois ela vai ser absorvida, depois ela vai ser excretada. Então não é defeito. Né? Como não é defeito o estômago dele ser pequeno, como não é defeito ele não vomitar e não arrotar, como não é defeito a transição do colo dorsal direito para o colo transverso, como não é defeito o fato do intestino delgado, do jejum ser solto. Então, como é que não é defeito? Se desloca, né? Se faz torção, se faz volvo, se faz incepção. Não é defeito. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não há defeito anatômico e fisiológico no cavalo. Tá? Nós precisamos contemplar esse trato digestório do equino como um todo, ver ele funcionando e entender que esse trato digestório ele foi todo programado, né? Foi tudo desenhado ou evoluiu para isso, né? Depende se você é criacionista, se você é evolucionista, não tem problema. Mas, ou seja, você tem um trato digestório todo preparado para um estilo de vida. Para um estilo de vida. É a conexão fundamental da anatomia com a etologia do animal, com o comportamento dessa espécie. Ou seja, nós temos um animal que a natureza criou para viver em sistema de pastejo, solto, livre, em sociedade. Se você for olhar o cavalo na natureza, ele vive em grandes grupos sociais, com hierarquia. Né? E como é um animal nômade, é um animal que pasteja o dia inteiro e vai caminhando. Enquanto ele está pastejando, ele está defecando. Enquanto ele está pastejando, ele está defecando. Ou seja, está entrando e está saindo, está entrando e está saindo. Então você pega esse animal que a natureza programou, e não é só do ponto de vista digestório. Se você for pensar no psique do equino, na forma como ele entende o mundo, né, ele foi feito para viver dessa forma. Ele é uma presa. Ele vive em bando, ele vive solto. Ele seleciona o que ele pasta. Então ele tem aquele paladar, aquele apetite seletivo. Então ele vai ali numa toceira. Às vezes eu brinco lá no CTP, que às vezes a gente está com um cavalo enfermo lá, né? A gente gosta de passear com ele, né? Aí às vezes eu levo ele para uma toceira de capim linda, ali, toda verdinha. Aí ele vai e gosta de comer aquele capim seco que está do lado da cerca. Ele está selecionando. Entendeu? Então ele tem esse estilo de vida seletivo, se alimenta apenas de verde. Então isso tem que ficar muito claro para a gente. Comida de equino, comida de cavalo é verde, é capim. Mas e a ração, pessoal? A ração é um mal. Não me venham aqui, me desculpem, quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Ração é um mal que o humano inventou para o cavalo. Porque o humano exige do equino uma coisa que na natureza o equino não faz. Que é outra mentira que se fala muito, já vi isso muito em congresso, já vi isso muito em conversa. O cavalo é um atleta por natureza. Ufa, acho que é atleta por natureza nada. Vê se na natureza ele sai correndo que nem um cavalo de jogo. Vê se na natureza ele corre igual um cavalo de vaquejada. Vê se na natureza ele salta que nem um cavalo de hipismo. Isso é balela, ele não é atleta por natureza nada. Ele é um animal, como eu comentei, nômade, um animal de pastejo, um animal de vida livre e social. E aí quando você vê esse trato digestório todo, o professor Ricardo bem desenhou aqui, e você vê ele funcionando com todas as suas secreções, que são todas constantes, a única secreção realmente que é estimulada, e aí o cavalo é muito campeão nisso, que é a saliva, ou seja, o cavalo precisa mastigar bastante,
para produzir saliva, essa saliva vai dar essa consistência de sopa também à ingesta e vai tamponar a acidez gástrica, que é outra coisa, né? Que é uma outra particularidade do equino, o suco gástrico do cavalo, ele é constantemente secretado, independente se tem ingesta está passando ou não. Né? Porque naturalmente ele teria que ter ingesta o tempo todo passando. Né? E aí o que a gente faz com esse cavalo? E aí me perdoem os colegas que militam nessa área, mas eu estou falando aqui como clínico, tá, gente? Estou falando aqui como alguém que se preocupa com a doença, com a saúde do animal, com a saúde e com a doença do animal. Né? Profilaxia da cólica. Né? Então o que a gente faz? A gente inventou um negócio chamado equinocultura. A gente artificializou completamente o estilo de vida desse cavalo, desse animal. Né? A gente pega ele e bota ele num cubículo, que é o mal do equino. O mal do equino são dois, na minha opinião. Ração e baia. Você juntou isso, que é o que normalmente acontece, é uma bomba relógio. Hoje a gente perdeu um paciente, quer dizer, não chegou nem a ser nosso paciente, o cavalo morreu durante a madrugada, com cólica desde domingo, o proprietário não mandou. E aí você vai ver o manejo, capim passado na forrageira, com concentrado junto. Ou seja, você faz um monte de absurdo, né? Você desrespeita essa anatomia, essa fisiologia, a tal ponto. E aí quando o cavalo manifesta aquilo, ele é chamado de fresco, ele é chamado de sensível, que é o que a gente mais ouve, né? O equino é sensível, qualquer coisinha da cólica. Só fala isso quem não conhece a anatomia e fisiologia equina. Se ele fosse fresco, como se fala, né? Se ele fosse sensível, como se diz, a gente não ia ter condição de criar cavalo, porque ia ter cólica muito mais do que já tem. Então eles são super resistentes, eles se adaptam, eles chegam no limite fisiológico deles. Você já para para olhar um cavalo que fica dentro da baia, que ele fica parecendo um balãozinho de gás. Por quê? Porque ele precisa de movimento para soltar pum. O cavalo é diferente do ruminante, o cavalo não abre a boca para rotar. Uma chaminé dele, para sair o gás, é o ânus. E esse gás produzido tem que passar por essas flexuras todas até chegar ao ânus e ser expelido. Aí você coloca ele dentro da baia, ele começa a acumular gás. Né? E aí também lembrando daquela que eu falei do intestino delgado ser solto e ser grande, né? Por que o intestino delgado do cavalo é tão grande? Precisa desse intestino delgado tão grande? Precisa, porque na natureza ele não come ração. Então ele tem que otimizar a digestão química dele. Por isso que o intestino delgado ele é longo. E por que ele é solto? Porque ele caminha. Então, aquele caminhar, se você for olhar, aquilo causa um lancinho no intestino delgado dele, que está preso lá em cima do mesentério. Mas sem pressão, sem acúmulo de gás. Então, o que vocês têm que entender, jovens, é que a cólica, a síndrome cólica, primeiro, ela não é culpa do cavalo. Segundo, o cavalo não é culpado pelo surgimento da cólica. O culpado somos nós. Né? O culpado é o nosso manejo. E aí você vê agora, eu faço crítica aberta mesmo a uma empresa de ração que hoje produz um produto que para mim não é um produto, que para mim é um veneno, uma excrescência, com a proposta de substituir o volumoso. Uma ração, um concentrado, que diz lá ter fibras e tal, que substitui o pastejo. Olha o impacto disso sobre a fisiologia, sobre essa anatomia. Né? Então, o grande recado dessa live, o grande recado dessa conversa que a gente está tendo aqui, é que a gente precisa contemplar essa anatomia, a gente precisa contemplar essa fisiologia, entender essas particularidades que o cavalo tem, e não ver essas particularidades, não enxergar tais particularidades como defeitos. Porque não são defeitos. São adaptações a um estilo de vida de pastejo, a um estilo de vida nômade, a um estilo de vida social. Então, a minha contribuição nessa live, nessa conversa com o clínico, né, não sei se vocês querem que a gente fale alguma coisa sobre o diagnóstico, sobre o exame físico, que eu acho que não é muito objetivo hoje, né, mas assim, a grande contribuição nossa como clínico é fazer esse link dessa descrição anatômica e fisiológica que o professor Ricardo fez
com a ocorrência de cólica. E eu posso afirmar a vocês, sem problema, enquanto existir equinocultura intensiva, enquanto existir baia, enquanto existir ração, vai ter cólica. Né? Vai ter, não tem jeito, vai ter cólica. Eu comentei isso com a residente, falei, é uma bomba relógio. O proprietário falou, mas eu faço esse manejo há tantos anos e nunca aconteceu nada. Uma hora acontece. Né? E aí vocês vão me perguntar, então, professor, o que o senhor propõe? Soltar os cavalos? Eu proponho um manejo que respeite a fisiologia dele. E tem como ser feito. Temos várias experiências aí. Né? O que não pode é o cavalo ficar 24, 40... Eu conheço lugares que o cavalo não sai da baia. E a gente está falando da parte gestória, mas tem a parte dermatológica, tem a parte de casco, tem a parte respiratória. Né? Então, a clínica equina, vamos dizer assim, a medicina equina, ela é praticamente feita de enfermidades, de doenças ocupacionais. Que a culpa é completamente do manejo mal feito. Né? A culpa é desse desrespeito à fisiologia. A cólica, então, nem se fala. Né? Então, você tem cólicas que atingem o estômago, você tem cólicas que atingem o intestino delgado, você tem cólicas que atingem o cérebro, que atingem o colo maior, que atingem o colo menor. Então, cada um segmento pode estar envolvido na hora que a gente atende uma cólica. Né? E aí, partindo mais para a parte mais clínica. Então, a saber que o atendimento da cólica é uma emergência, ainda é a principal causa de morte dos equinos, apesar de não ser a maior casuística da rotina nossa na clínica, mas, com certeza, a maior parte dos óbitos que nós temos na clínica de equinos, elas provêm da cólica. Né? E quando a gente vai atender uma cólica, a gente tem que estar preparado para executar o ritual do atendimento da cólica e para poder responder a principal das perguntas no atendimento da cólica. Né? Se aquela cólica é uma cólica simples, que permite uma abordagem terapêutica conservativa, ou se ela é uma cólica complicada, que necessita de encaminhamento cirúrgico, como o professor Ricardo falou. Né? Então, como ela é uma síndrome, então ela é multifatorial, muitas etiologias, né? E da mesma forma como não dá para o professor Ricardo dar uma aula de anatomia, de história numa live, é impossível também. Para vocês terem noção, na disciplina que eu ministro de clínica, né, e a tativa que eu tenho, às quartas-feiras, todo o segundo módulo, são 4 aulas seguidas, é só sobre cólica. Ou seja, são 4 semanas, um mês praticamente, só falando de cólica, desde essas questões anatômicas, fisiológicas, né, epidemiologia da cólica, os sinais clínicos, o exame físico, as enfermidades em si, você tem que descrever, você tem mais de 100 causas de cólica. Né? E aí depois a parte de abordagem terapêutica. Então eu não vou me estender muito, né? O recado que eu gostaria de dar para vocês é esse, né? Que a gente pegar esse link da anatomia, que é a ciência, como a professora Ana Elisa colocou, eu acho muito feliz saber que a professora Ana Elisa está assistindo, a professora Ana Paula da FRB, agradeço pela audiência, por nos prestigiarem. Né? Então, como a professora Ana Elisa falou, a anatomia é a base de tudo. É uma pena, né? Já comentei isso muitas vezes, que a anatomia ela é ministrada logo no início do curso, então muitas vezes o aluno ele estuda anatomia, né, sem ter um link, vamos dizer assim, com a parte mais profissional da profissão, né, com o ciclo profissional. Ele só vai começar a usar realmente a anatomia para valer quando vai estudar lá na semiologia, na clínica, por aí vai. Então, quando chegar lá na semiologia, a gente tem que fazer muitas revisões, né? Por isso que eu acho importante uma live dessa, para que vocês entendam a importância. E se isso vale para a parte de gestória, gente, isso vale para tudo, para a parte locomotora, respiratória. Então, assim, a base da clínica é anatomia e fisiologia. Tá? Então, é esse recado que eu queria dar para vocês. Não sou tão caprichoso assim como o professor Ricardo, de pegar a apresentação e tal. Estou aqui só mais para fazer esse bate-papo, trazer essa mensagem para vocês, né, de não colocar a culpa do pobre do cavalo, né, na síndrome cólica. Parar com esse negócio de que cavalo é fresco, de que cavalo é sensível, que tudo dá cólica. Isso é uma grande injustiça com essa espécie tão importante para a nossa profissão. E aí o professor Lúcio, sempre quando ele vai fazer a abertura do Sintamec para a gente, ele lembra, né,
que a medicina veterinária ela surgiu por causa dos equinos. Então, eu fico aberto aí para as perguntas, considerações, e muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, senhor. Obrigado por desmistificar, né, para a gente isso. Realmente, muitas vezes, quem está no início do curso pode pensar a respeito que é um problema do cavalo, né? E entendendo melhor que, na verdade, o problema de manejo fica muito mais fácil. Professor Ricardo, pode falar. Não, só complementando o que o Domingos falou, que além de toda essa situação de você colocar o animal no estábulo, de você confinar esse animal, aí de repente o cara chega lá no fim de semana e bota 2 pessoas em cima do animal e quer fazer enduro, né, Domingos? E quer passear com o animal. Então o animal ainda tem esse estresse mecânico, físico, de estar suportando o peso do ser humano. Então a gente não só interferiu na questão fisiológica da alimentação, do manejo nutricional, como da questão musculoesquelética, de ter que suportar o peso do ser humano, às vezes 1 ou 2 pessoas, né, pessoas pesadas muitas vezes. A gente sabe que é um animal forte, que já é adaptado também, né, selecionado para isso, mas que isso também vai interferir com certeza. Aí você tem problema de casco, questão de Ferrari, com um peso, um sobrepeso em cima ainda, né? Isso também força a fisiologia do animal. A gente quer forçar. A gente recebeu ainda esse ano 2 animais lá no CDP, um desenvolveu laminite, o outro desenvolveu miopatia por esforço, que foi justamente esse caso aí. O animal sem preparo físico, comendo muita ração, e aí o proprietário chega e decide fazer uma cavalgada de 50 quilômetros num dia. Aí não tem jeito, né? Fique à vontade aí, né? Pronto. Tem perguntas? Vamos começar agora nas perguntas. Me mandaram algumas perguntas aqui no privado, eu vou fazer e vou ler também no chat. A primeira pergunta, os dois, na verdade, né? A pessoa massa também tá, ó, que legal. Agora que eu vi. Professor... Nossa, que responsabilidade dessa audiência tão... Não é? Meu Maria, até... Eu vou ali até agora tomar uma ali para ficar mais calmo. Tô só esperando acabar. Se eu poderia explicar se há alguma diferença em relação à anatomia de outros equídeos, como zebras, muares, jumentos? Então, rapidinho, a diferença aí, a questão da diferença anatômica, obviamente o professor Ricardo tem mais experiência do que eu para falar sobre isso. Com certeza, zebras, muares e asininos, né, e as cruzes, elas têm mais resistência, são mais tolerantes a essa questão do manejo. Mas isso também precisa ser desmistificado. Há cerca de 2 meses atrás, quem acompanha o Instagram do CDP, nós recebemos 4 mulas ao mesmo tempo, todas elas com síndrome cólica, por causa de um capim mal manejado. E ainda tinham mais 2 doentes na propriedade, ou seja, 6 animais. Então, todos muares. Então a gente também precisa desmistificar isso. Né? É óbvio que uma zebra, ela não e um muar, ela não é manejada de forma tão intensiva assim, né? Tão intensa, tão com muita ração, enfim. Mas se você também não respeitar, vai ter. Eu já vi cólica em uma zebra uma vez no zoológico no Rio de Janeiro. Foi a única vez que eu vi. Agora em mula, a gente está vendo, né? Em muar, a gente está vendo constantemente. Agora, na questão anatômica, que eu saiba, né? A gente sabe que o intestino dos muares, dos asininos, ele é um pouco mais fixo, né? Nas suas pregas, nos seus ligamentos, enfim. E isso aí, né? Acaba diminuindo, vamos dizer assim, essa ocorrência de cólica. Mas tem sim. Aí eu queria saber do professor Ricardo se eu falei alguma besteira aí. Eu estou falando com o microfone desligado aqui. Em relação à zebra, deu zebra. Eu não tenho experiência nenhuma com ela. Basicamente a mesma coisa, sabe, Ricardo? É mais ou menos a mesma coisa. Na relação a, como você falou, o asinino, ele é um animal mais curto, né? Então, acaba que ele fica também um pouco mais resistente em relação aos ligamentos. Mas não tenho experiência assim, com nada que chame muito a atenção em relação a diferenças anatômicas, realmente não. É uma questão de manejo e do uso do animal, né? O que mais?
Obrigado, acredito que respondeu, né? A segunda pergunta era mais ou menos em relação a isso, né? Se, agora em questão de jumentos e moares, se eles são tão suscetíveis a esse erro de manejo. São, na minha opinião, são. É justamente isso. Como eles normalmente não são manejados em nós equinos, acaba que a ocorrência de cólica neles é menor. Mas bastou ter esse caso que eu estou te falando lá, que é raro o manejo do capim, que teve um surto de 6 cólicas no mesmo dia. Então, assim, por mais rústicos que sejam, se não respeitar o manejo, vai ter problema sim. Entendi. Aqui é uma pergunta do chat agora. Qual literatura os senhores recomendam para estudar aspectos evolutivos dos cavalos? Olha, eu no meu computador tenho mais de 120 livros. Quem quiser depois copiar, só de medicina equina. Quem quiser depois chegar com HD externo para copiar, não tem problema não. Né? Mas tem livros sim aí é parte mais da zootecnia, parte mais da equinocultura, que descreve bem essa questão evolutiva. Né? A professora Chiara com certeza aborda isso na disciplina, e a gente tem literatura sim. Agora o Rafael pergunta aqui, professor Domingos, boa noite. O senhor poderia falar um pouco sobre a fisiologia dos íleos? Fisiologia do? Íleo. Isso. Então, o íleo é a porção final do intestino delgado. Né? Ele já é mais musculoso, vocês viram naquele filme que o professor Ricardo mostrou. Ele tem uma camada muscular mais grossa, né? E ele fica ventralmente à base do seco. Ele liga o jejuno à base do seco, que é mais dorsal. Então ele funciona mesmo como uma bomba hidráulica. E ele entra no seco pela válvula iliocecal, que a gente acaba ouvindo, auscultando, quando a gente ausculta o flanco direito do animal, que é essa descarga cerebral, essa descarga iliocecal. E o que acontece? Quando há uma perda da motilidade do íleo, nós chamamos de íleo adinâmico, né? Todo aquele conteúdo líquido, toda a ingesta, toda a água que o animal bebe, é como uma bomba que para de funcionar, então começa a acumular ventralmente. E aí quando você for fazer o exame físico desse animal, qual vai ser a principal característica que você vai ver? Né? Não é uma obstrução mecânica, mas é uma obstrução funcional, porque o íleo está parado. Então começa a acumular água, acaba indo para o estômago. O estômago distende. Então, qual é a principal característica que você vai ver nesse animal? Primeiro que ele vai ter dor pela extensão do estômago. Né? E a dor é muito maior na distensão gástrica e do delgado. Né? O intestino grosso, como ele é muito maior, muito mais complacente, né? Ele aguenta mais pressão. Mas o delgado, qualquer extensãozinha, já dói bastante. E outra coisa, que dói muito no animal, em relação ao delgado, não é só a extensão, mas também o peso sobre a raiz do mesentério. Tanto que quando a gente faz palpação projetal em cavalos pequenos, e a gente sente, dá para sentir a raiz do mesentério, eu sempre falo, não puxa. Se puxar, o cavalo vai se jogar de dor. Então, a tração sobre a raiz do mesentério também dói muito. E a extensão gástrica. Então, qual é a característica? A gente não comentou muito, mas nesse ritual clínico do atendimento da cólica, é um procedimento obrigatório que é a sondagem nasogástrica. Obrigatório, você tem que ficar claro. Não existe cólica que você vai atender que não passe a sonda. Se você já viu isso, você pode falar, está errado. Pode dizer que foi eu que falei, está errado. Não existe atendimento. Essa cólica é simples, dane-se. Tem que passar a sonda. Né? E aí esse cavalo com íleo dinâmico, ou com obstrução mecânica, né? Ou com muita secreção, que é o caso de uma duodeno gingivitis proximal, que aí aumenta muito o fluxo de água e também tem atonia. Quando você passa a sonda, e aí você vai salvar a vida desse animal, evitando que haja uma ruptura gástrica, você vai ter a esterilização, né? A drenagem de refluxo para essa sonda nasogástrica, que é um sinal de gravidade da cólica. Então, as cólicas que cursam com refluxo pela sonda nasogástrica tendem a ser cólicas mais graves e que provavelmente, se não é a verdade absoluta, provavelmente tem indicação cirúrgica. A gente tem casos de animais com refluxo que acabam não precisando ir para a cirurgia, mas é um bom indicativo.
Posso complementar com uma dúvida também? Acho mesmo. Esse írio adinâmico, então, ele pode ser causa primária ou ele normalmente é consequência já de uma cólica, de um problema do século, do colo? Excelente pergunta. Ele pode ser causa de cólica primária, mas normalmente é uma cólica primária que é consequência de alguma alteração hidroeletrolítica, de endotoxemia, né? Então esse írio acaba ficando adinâmico. Mas normalmente esse írio adinâmico ele tende a ser secundário. A gente sabe, por exemplo, que animais que fazem cirurgia de cólica, eles têm um período pós-cirúrgico de írio. 24, 48 horas, né? Que aí você tem que estar com esse animal sondado para drenar o refluxo. Porque se você não drenar o refluxo, vai acumular no estômago, esse estômago pode distender demais, via romper o animal morre. A ruptura gástrica é óbvio, na série. Por isso que a importância, né? O animal tem essa característica, né, que é também tida como um defeito, que é o fato do animal não eructar e não arrotar, né, não vomitar, é tida como um defeito, mas também não é um defeito. Isso mostra realmente que é um ato de pastejo que tem que entrar e sair, não permite a volta. Né, tem sempre no sentido arboral, sempre no sentido em direção ao ânus. Né. Então, se você não passar a sonda, se você atrasar a passagem da sonda, você pode perder esse paciente por ruptura gástrica. Respondi? Positivo. Muito obrigado. Tem mais uma aqui, já está finalizando. É frequente a cólica ser causada por laminite ou o inverso? É totalmente o inverso. Né? Totalmente o inverso. Né? A laminite, e a laminite não é só consequência de cólica. A laminite é consequência de qualquer processo sistêmico que cause uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Endotoxemia, septicemia, ou seja, você pode ter pneumonia, você pode ter miosite, você pode ter endometrite em égua, a cólica, enfim, qualquer processo sistêmico, né, pode gerar laminite. A laminite ela sempre vem depois de alguma coisa catastrófica do ponto de vista sistêmico. E hoje, mais modernamente, até também por culpa da equinocultura, né, dessa coisa de gostar de cavalo obeso, de cavalo gordo, a gente tem a laminite endócrina, por síndrome metabólica equina, que já é uma laminite mais crônica, não é aquela laminite aguda, pós-cólica, pós-cirurgia, né, não é aquela laminite inflamatória, uma laminite já mais crônica, muito parecida com a laminite dos ruminantes, dos bovinos, tá? Mas por síndrome metabólica, por resistência à insulina, que é outro capítulo, né? Mas também como consequência. A laminite ela é sempre consequência de alguma coisa, nunca a causa. E outra, tá, gente? Que eu sei que muita gente também fala isso. Clínica de equino não se resume a cólica e laminite, não, tá? Tem muita coisa. A gente tem que ouvir essa gracinha o tempo todo. Ô, casal, eu tenho cólica ou tenho laminite? Eu tenho... A gente tem tanta coisa, vai ter dermato, tem locomotor, né? Agora mesmo, neurológico, então ele está com muitos casos neurológicos lá no CDP. Então, não é essa historinha para a caixinha, tem muita coisa. A professora Ana Paula colocou aqui que uma colaboração com a literatura é um manual de boas práticas e manejo da equideocultura, disponível no mapa, né? Isso, eu tenho. Eu tenho esse trabalho, é bacana. Isso. Está aí no chat também, você dá uma pesquisada. É isso, professores. Muito obrigado. A Liga agradece a vocês, foi muito bom, tanto pegando a parte fisiológica quanto a parte da anatomia. Professor Ricardo, muito obrigado por, além de estar orientando, disponibilizado esse período para estar esclarecendo essas coisas com a gente. Professor Domingos também, muito obrigado pelo convite. Como foi os comentários aqui da própria professora Ana Lisa, para a professora Paula, a interdisciplinaridade é fundamental para estudar. Existe uma proposta que eu já conversei com o professor Ricardo, conversei com professores da anatomia, dos demais professores da anatomia. Uma proposta um namoro que a gente tem já antigo, né, Ricardo? Da gente oferecer uma disciplina optativa chamada anatomia clínica, né? Que é justamente fazer esse link aí entre a anatomia clínica numa disciplina
talvez de graduação ou na pós, não sei. Mas é um desejo antigo porque sim. Né? Essa interdisciplinaridade ela é fundamental. E aos jovens, né, aos alunos que estão no início do curso, que ainda estão estudando anatomia, não desistam, não fiquem tristes. Tem que estudar anatomia sim, para chegar lá na semiologia, chegar lá na clínica, chegar na cirurgia, né, ter essa base tão importante. Anatomia e fisiologia, para mim, é tudo. É isso aí agora, foi unânime aqui, viu? Para essa disciplina sair do papel e... Eu tô vendo aqui. Eu fui fazer a besteira de falar isso agora. Não falo. Isso aí, já até o professor Analista falou aqui. Então, a gente vai ter que desenterrar isso aí. A gente pensa num aplicativo aí de uma vez por semana ou duas, é uma coisa uma carga não muito grande, porque você já comentou que está com praticamente todos os turnos ocupados, tem o CDP, mas vamos para a gente, nem que seja assim, oferecido semestre sim, semestre não, a gente pensa nisso com calma aí. Isso aí, tá bom. Já vi que tem mais duas incentivadoras aí que vão participar também, que é a Analisa e Márcia, a gente pode... Com certeza. Isso aí. É isso. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a live até agora. Eu que agradeço. Aos professores, a todo mundo que esteve participando. Sigam a gente. Agora, Ricardo. Sigam a gente no Instagram da @Lavete. Sigam também o CDP, o professor Domingos comentou aqui, o Instagram do CDP, CDP UFBA. Essa live vai estar disponível no YouTube, a gente vai colocar no Instagram também. No Instagram também. Então não vou cantar César Menotti Fabiano, não. Não venha, não. Deixa para outro evento. Deixa para outro evento. Né? E aí é isso, gente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Valeu. Estou à disposição, qualquer coisa, tá, gente? Beleza. Obrigado, galera. Foi muito bom aí. Eu estava bastante empolgado com essa live, preocupado também pela responsabilidade, né, de estar oferecendo alguma coisa para vocês de uma forma bem legal. Gostei muito. Eu acho que já foi um ensaio, Domingos, para essa nossa proposta aí. Vamos ficar, estamos à disposição também e vamos tocar o barco adiante aí. E fiquem em casa. Beleza, gente, ó. Todos bem, né? Todos bem, vamos passar, esse momento vai passar. Se Deus quiser, vamos estar logo podendo fazer o nosso churrasco presencial. Exatamente. Valeu, gente. Boa noite. Valeu.